O Flamengo meteu a maior goleada da história dos pontos corridos do Brasileirão contra o Vitória. 8-0 no Maracanã. Um jogo fantástico, completíssimo. Fomos muito efetivos. No momento pararam, brigando até o final. E esse é o caminho. Uma partida decidida com apenas 3 minutos de espaço. E eu creio que tudo que acontece na minha vida tem um propósito. Cada desafio que eu passo, isso serve para me amadurecer, para eu crescer cada vez mais. Um atacante e meio. Agora em 8 minutos. Gelado, ousado, recuperado. 6 gols nos últimos 3 jogos. Aqui, goleadas do Flamengo só nesse Brasileirão, tá? 6-0 no Juventude, 4-0 no Corinthians, 5-0 no Fortaleza. E essa aí foi demais. 8-0 no Vitória. É isso? O brasileiro, avassalador Flamengo. Pois é, a gente vai trazer informação não muito boa para o Flamengo e também para a seleção brasileira. O técnico Ancelotti tendo problemas aí, já a gente vai trazer essa informação. Tá bom, vou contar logo. É sobre o Alexandro. A gente vai trazer aqui uma informação sobre a lesão dele, se foi grave, se não foi, se ele vai ser cortado da seleção brasileira, se não será, a gente vai contar para vocês. O Vasco contratando um jogador cria do Flamengo que estava no futebol inglês. Quem será? Já a gente conta para vocês. Tem informação também sobre o Lohan, conseguimos mais detalhes da negociação da saída dele. Mais um spoiler para vocês, dando tudo certo, ele viaja nessa quinta-feira para se apresentar ao novo clube. Muita coisa para a gente contar agora. Números do Pedro, rapaz. Nossa, o Pedro faz muito gol, gente. Nossa senhora, ele se tornou o maior artilheiro do novo Maracanã. A gente vai trazer mais números em relação ao camisa 9 rubro-negro. Isso tudo e muito mais agora no vídeo de ações, galera. Vamos. Nessa quarta-feira o Flamengo não joga, tem Copa do Brasil, é rodada de Copa do Brasil. Inclusive Vasco e Botafogo se enfrentam. Rapaz, clássico, hein? Quem passa? Olha, eu não consigo cravar nenhum favorito. Mas por falar em Vasco, o Vasco está contratando um jogador cria do Flamengo. Saiu daqui com venda milionária, custando mais de 20 milhões de euros, mas não se firmou no futebol inglês. Trata-se do atacante Matheus França. Lembra dele? Jogador tratado como joia no Flamengo. Vou até ver a idade dele atual aqui, como joia na categoria de base do Flamengo. Chegou ao profissional, foi até importante ali em 2022, está com 21 anos. Ele é meio atacante, né? Confesso para vocês que eu não consigo cravar aqui qual é a posição fixa do Matheus França, porque ele sempre fez várias funções nos tempos de Flamengo e também na categoria de base. Mas ele está sendo contratado pelo Vasco por empréstimo. O Vasco já até anunciou. Eu vou ser sincero, para o Vasco é uma baita contratação, sobretudo se nós analisarmos o atual elenco do Vasco. Acho que ele vai agregar bastante, mas confesso que eu fui pego de surpresa. Eu não esperava o Matheus França gerindo a carreira dessa maneira. Ele foi vendido ao Crystal Palace na ocasião. Tudo bem, não se firmou lá, teve algumas lesões, mas acho que ele poderia ter mais espaço no futebol europeu. Mas, já que ele definiu retornar ao futebol brasileiro por empréstimo ao Vasco, que ele seja muito feliz. A família dele também é sensacional, são pessoas do bem, ele também, uma pessoa maravilhosa, que seja muito feliz, mas não contra o Flamengo, né? A gente espera que contra o Flamengo ele não seja feliz, não. E por falar em venda de jogador, Lohan está de saída do Flamengo. O departamento jurídico do Flamengo já trocou toda a documentação necessária com o Pisa e o jurídico dando ok, o jogador já viaja nessa quinta-feira, tá, galera? E aí, mais detalhes. O Flamengo vai receber 500 mil euros pelo empréstimo até 2026, o meio de 2026, ou seja, empréstimo de um ano. Durante esse período, o time italiano paga o salário dele, obviamente. O empréstimo tem a opção de compra de 4 milhões de euros por 50%, Fla mantendo 50% do atleta. Mas a compra se torna obrigatória se ele jogar em pelo menos 50% dos jogos do time italiano durante esse período de empréstimo. Mas Vene, se ele não bater a meta, se ele só for titular em 45% dos jogos, o que acontece? Foi como eu falei, aí continua a opção de compra. Se o time italiano quiser comprar, compra. Se não quiser, não compra. Ele bateu na meta, o time italiano é obrigado a comprar esse jogador. Olha, o valor chama atenção por ser baixo.
é o mesmo valor que o CSKA ia pagar ao Flamengo na ocasião. O Flamengo até tentou fazer uma gestão ali para tentar valorizar o jogador, mas o jogador só jogou no sub-20. Então, é o que eu falo para vocês em relação ao Matheus França também. Com o passar do tempo, o jogador vai se desvalorizar se não tiver uma sequência no time profissional. E o atual momento do Flamengo não dá espaço para jogadores como ele, que não tem uma intensidade, não tem uma marcação sob pressão, não faz recomposição defensiva. O estilo do jogo do Felipe Luiz exige isso de um atleta. Que o Lohan seja muito feliz lá no Pisa, se ele for comprado, obviamente. Vamos lá, galera. Olha, notícia ruim agora envolvendo o Flamengo e também seleção brasileira. O Flamengo emitiu um comunicado dizendo que Alexandre foi submetido a exame de ressonância magnética nesta terça-feira. No caso, hoje eu estou gravando esse vídeo terça, vou soltar na quarta-feira. O resultado apontou uma lesão muscular na panturrilha esquerda. O jogador já iniciou tratamento sob supervisão do Departamento Médico do Flamengo. O Flamengo não divulgou isso no comunicado, mas eu apurei que o Departamento Médico da Seleção Brasileira já recebeu o laudo da lesão muscular de Alexandre na panturrilha, tá? Embora seja uma lesão leve, mas a tendência é que o jogador seja cortado da lista de Carlo Ancelotti da Seleção Brasileira. E o Alexandre, que era o único representante do Flamengo, ou seja, se ele for cortado, o Flamengo não terá nenhum jogador na Seleção Brasileira, mas obviamente vai ter jogador em outras seleções, uruguaia, Gonzalo Plata, por exemplo, no Equador, o próprio Carrascal, que embora não esteja jogando muitos minutos ainda no Flamengo, mas é um jogador que é sempre chamado para a seleção colombiana. Outro jogador que deve ser cortado da seleção brasileira é o Joeliton, do Newcastle. Ele sofreu uma lesão muscular, essa parece ter sido grave, tá? Porque ele saiu até chorando do gramado. Gente, mudando de assunto, vamos falar algo que me chamou muita atenção. Eu estava fazendo um levantamento de alguns números aqui, até para conversar com a galera da produção do SBT, para fazer o programa dessa quarta-feira, e é assustador isso. O saldo de gols do Flamengo no Brasileirão, saldo de gols, 35. O que é saldo de gols? Para quem não sabe, é a diferença de gols feitos com gols sofridos. E o saldo de gols do Flamengo é 35. Por quê? O Flamengo fez 44 gols no Brasileirão e sofreu apenas 9 em 20 jogos disputados. Só para vocês terem noção de como o número do Flamengo é assustador, é absurdo. O Cruzeiro, que tem o segundo melhor ataque do Campeonato Brasileiro, tem 34 gols em 21 jogos. Ou seja, o saldo de gols do Flamengo é maior do que o número de gols feitos do Cruzeiro, que tem o segundo melhor ataque na competição. Gente, na boa, estamos falando de um time do Flamengo, assim, cara, a gente brinca, é o Real Madrid das Américas, cara. Tá ficando sem graça o Campeonato Brasileiro. Está ficando sem graça. Aí, eu até respondi um torcedor do Vasco lá no Twitter. O torcedor do Vasco veio e falou, tá comemorando, tá falando, tá elogiando. Fala, nação rubro-negra, sejam bem-vindos ao canal Fla do Povo. A notícia de hoje promete mexer com o coração do torcedor. Everton Ribeiro pode estar de volta ao Flamengo. De acordo com informações do jornalista Mauro Mendes, o meia não está satisfeito no Bahia. Everton, que fez história no Mengão e conquistou títulos como Libertadores, Brasileirão, Supercopa e Carioca, estaria disposto a vestir novamente o manto sagrado. Aos 35 anos, ele segue em boa forma, tem experiência de sobra e ainda pode acrescentar muito dentro de campo. O detalhe importante é que Felipe Luiz, atual técnico do Flamengo e ex-companheiro do Camisa 7, já teria aprovado a possível negociação, reconhecendo o valor que o meia pode oferecer, tanto na parte técnica quanto na liderança do elenco. No Bahia, Everton Ribeiro chegou para ser protagonista em um projeto ambicioso da SAF, mas os resultados não corresponderam às expectativas. A eliminação precoce no torneio continental teria sido determinante para que ele começasse a pensar em encurtar sua passagem pelo clube baiano. É claro, o destino mais natural seria justamente o Flamengo, onde viveu os melhores momentos de sua carreira e mantém uma forte identificação com a torcida. A torcida, como sempre, já começou a se manifestar. Nas redes sociais, pedidos pela volta do maestro se multiplicam, mostrando que a nação está pronta para recebê-lo de braços abertos. A volta de Everton Ribeiro traria experiência, visão de jogo, equilíbrio no meio-campo e, acima
acima de tudo, a confiança de alguém que sabe o peso da camisa e a responsabilidade de representar milhões de torcedores. A movimentação no mercado está intensa e o Flamengo, como protagonista, estuda cada passo com cuidado. Mas não há como negar que essa possível volta já gera grande expectativa e emoção. O maestro pode estar perto de mais um capítulo marcante com o Mengão, e nós estaremos acompanhando tudo de perto para trazer cada atualização. E aí, torcedor? Você quer ver Everton Ribeiro de volta ao Flamengo? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. O Fla do Povo segue junto com vocês nessa cobertura. Saudações rubro-negras.